Boa tarde a todos, meu nome é Vanessa, eu sou médica, radiologista, mas hoje eu tô falando não só como médica, mas como mãe e como cidadã. Assim como vocês, eu tenho sido bombardeada momentaneamente, com tantas informações sobre o coronavírus, o que desde anteontem, de quarta-feira, tem me deixado angustiada e bastante preocupada. Por quê? Porque eu tenho acompanhado como a evolução da transmissão tem sido no mundo. Tenho vários amigos médicos, como por exemplo na Itália, em que pacientes que deveriam estar acamados estão no chão dos hospitais. Houve um colapso no sistema de saúde, não tem mais leitos de UTI. Então eu acho que é nisso que a gente tem que pensar para a gente evitar que isso aconteça aqui no Brasil. Porque não só os pacientes provenientes que vão ser infectados pelo coronavírus vão precisar de leitos de UTI, e os outros? E um paciente que vai precisar de uma neurocirurgia, é pré-requisito ter uma vaga de UTI livre para esse tipo de paciente, e muitos outros. Então, se a mesma coisa acontecer aqui, igual que aconteceu na Itália, vai ser um caos geral. Então, o que a gente pode fazer, A gente começa falando o que a gente sabe, O que a gente sabe desse vírus? Que é um vírus desconhecido, é novo para todo mundo, é novo para mim, é novo para você, é novo para os pesquisadores, Os genes foram decodificados, mas a gente ainda está esperando chegar uma vacina. Quando vai chegar a gente não sabe, daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, enfim. Então, o que a gente sabe? Que é um vírus altamente transmissível, Ele causa uma gripe, mas a transmissão dele é muito maior. Então, uma pessoa pode transmitir o vírus para até 3 outras pessoas, numa velocidade exponencial. A gente sabe que ele passa praticamente despercebido em crianças e em idosos acima de 65 anos. E pessoas que têm alguma outra comorbidade de base, como uma doença crônica como diabetes, um renal crônico, um paciente com câncer, pacientes imunodeprimidos, ele pode causar danos e até matar. Então, por que isso acontece? Então, a gente ainda não sabe em relação a como o vírus age. Se vocês quiserem acompanhar, tem um site que é muito bom, é www.worldometers.info/coronavírus. Hoje, nós temos no mundo 143.768 casos, aqui no Brasil 151 casos, não houve nenhuma morte, tem 2 casos críticos. Então, o que a gente não sabe? A gente não sabe por que nas crianças esse vírus passa despercebido, apesar de elas terem um sistema imunológico ainda em desenvolvimento, e nos adultos acima de 65 anos e esses pacientes com uma comorbidade de base, ele causa tantos danos, Então, será que é porque as crianças já foram tão expostas a outros patógenos e a imunidade delas está fortalecida? Então, mas os adultos também foram, então qual é a resposta, A gente ainda não tem essa resposta, a gente sabe pouco, mas a gente pode fazer muito. E o que eu acredito que a gente pode fazer muito, Vai ser um trabalho de formiguinha, mas se a gente se a gente se unir, montar um trabalho individual, Se cada pessoa se conscientizar, a gente pode virar um exército, pode ficar forte e evitar que essa doença se propague tão rapidamente. O que eu acho que nós podemos fazer, A gente tem que tentar inibir essa proliferação desenfreada, desacelerar a transmissão do vírus. Como? Evitando aglomerações. A escola dos meus filhos vai fechar a partir de segunda-feira. Ontem nós recebemos um comunicado da escola, hoje as crianças foram, porque os professores vão dar uma cartilha, vão explicar o que está acontecendo, e para elas saberem que elas não estão de férias, que a gente precisa se preocupar com isso, também se programar para esses dias que virão, que é algo imprevisível. Eu costumo dizer que o vírus ele é invisível e o tempo que ele vai ficar se propagando vai ser imprevisível, mas a gente pode sim conter, se cada um se conscientizar, instruir as pessoas em sua volta, eu acho que a gente vai conseguir sim desacelerar
né? Então, assim, evitar academia, evitar até ir à missa, né? Então, reuniões estão sendo canceladas, né, nos hospitais. E shows, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que pensar na segurança e na saúde de todos, né? Então, assim, a gente tem que ser solidário, porque, assim, mesmo eu, ou você que tem a minha idade, ou se você tiver filho pequeno, a gente sai ileso, mas e sua avó, né? E algum parente, ou algum conhecido, seu próximo, seus pais, acima de 65 anos, para eles não. Para eles isso pode ser grave ou até fatal. Então, vamos fazer alguma coisa, né, para que isso não se prolifere tão rapidamente, né? Então, ajudar sempre, né, as crianças, conscientizar, né, lavando as mãos. E acho muito importante, né? Eu tiro o chapéu, né? Principalmente para a diretora da escola dos meus filhos, que teve a coragem e a sensatez de fechar a escola. Antes não teve nenhum caso na escola ainda, mas ela já fechou mesmo assim. Por quê? Porque as crianças são os maiores transmissores da doença, né? São os vetores da doença, né? Porque mesmo a gente ensinando, ó, você não coloca a boca no bebedouro, você não coloca a mão na boca, não pega seu copo e empresta para o amigo. É difícil a gente controlar com 2, 3, sei lá, 4 crianças em casa. Imagina um professor com 30, né? Então, assim, é impossível. Então, eu acho que nesse momento, para a gente evitar essa propagação tão rápida, eu acho que é muito importante, sim, né, as escolas se fecharem, todo tipo de aglomeração ser evitada. Claro, quem trabalha no hospital vai continuar indo, né? As nossas funcionárias vão continuar vindo, né? Elas vão pegar metrô, vão pegar ônibus, mas elas são pessoas, né? Se a gente puder ajudar, né, a instruir, né, a ter a higiene básica, a gente consegue evitar essa propagação, né? Agora, para uma criança é mais difícil, né? Então, dentro da logística de cada um, fazer o que é cabível em cada situação, naquele momento. Então, se a gente fizer isso, com certeza vai melhorar, né? E vai evitar que no futuro haja um colapso, né, no sistema de saúde. Imagina se uma pessoa grávida vai ter um bebê, precisar de uma UTI. Não tem, porque está abarrotada de paciente com coronavírus, né? E quem está transmitindo? Nós mesmos, né? A gente vai num restaurante, vai numa festa, a gente não está se dando conta da gravidade da situação, né? Então, assim, não só na parte da saúde, mas, assim, o país vai ficar paralisado, né? A bolsa de valores já caiu. Então, assim, os alimentos começaram a faltar já. Hoje, umas amigas foram comprar papel higiênico, não tinha mais papel higiênico no seu mercado. Então, as pessoas estão ficando amedrontadas, né? Quem tem consciência, né? Então, eu acho que, assim, nesse momento, a gente tem que ter cautela, tem que ter paciência, tem que se programar para o pior, entre aspas, mas cada um, se a gente conseguir fazer a nossa parte, né, da higiene e de não entrar em contato, né, com as pessoas idosas. Eu mesma proibi a vinda da avó do meu marido aqui em casa, ela tem 92 anos, tá? Eu ia fazer uma festinha de aniversário para os meus filhos na semana que vem. Eu vou cancelar, porque eu não quero ser um vetor de propagação, eu não quero ajudar nessa propagação. Não é por causa de mim, né? Eu acho que a gente tem que ajudar o próximo, né? E ajudar o nosso país, porque é uma coisa que vai afetar a gente depois, né? A gente não tá pensando no agora, a gente tá pensando daqui a 2, 3, 4 meses, né? Me dá desespero pensar, né? Quando a escola vai voltar, né? Não sei, a gente não sabe. Mas se a gente não fizer isso agora, com certeza, se a escola fechasse daqui a um mês, já era, né? Em dia 24 de fevereiro a gente tinha um caso aqui em São Paulo de coronavírus. Agora a gente tem, só anteontem, ou ontem no Einstein, não me recordo, foram 98 novos casos provenientes de uma festa de casamento na Bahia. Então, a gente não tá levando a sério, né? Então, assim, a gente pode evitar que a gente tenha um mau exemplo do que aconteceu na Itália, né? Por que eu vi isso na Itália? Porque estavam tratando vários idosos, foram em postos de saúde, e os médicos estavam tratando como um resfriado normal. Só que não, eles começaram a perceber que era altamente transmissível, um monte de gente. Então, num dia
tinha, por exemplo, uma pessoa, no outro dia já tinham 50 pessoas, depois 200, depois 400, depois 800 pessoas. E aí, quem tá lá, né, quem chega primeiro, pega o leite do UTI e os outros, né? A gente tem que pensar nos outros também, né? Só que assim, era uma coisa nova, né? Ninguém sabia, mas a gente tem que aprender com o erro dos outros, a gente tem que aprender com o exemplo, né, dos outros países. Então, eu acho que se cada um, dentro do que acha que é plausível para si, né, de acordo com sua consciência, com a sua educação, com seus princípios, com seus valores, se cada um fizer um pouco, eu acho que a gente vai... Não consigo predizer, né, prever um tempo, mas eu acho que a gente vai, com certeza, desacelerar essa velocidade exponencial da transmissão do vírus, né? E a gente tem que proteger, né? Vamos proteger nossas pessoas queridas, né? Nossa mãe, nosso pai, nossa avó, né? Um vizinho querido, o próprio paciente, enfim. Eu acho que como cidadão, antes de tudo, né? A gente tem que ajudar, né? A gente tem que fazer com que o nosso país volte a ser, né, o que era antes, né? Volte a crescer, porque saúde para o outro vai ser saúde para todos. Então, eu acho que com esse companheirismo, né, solidariedade, né, sendo solidário, nós vamos em frente, nós vamos enfrentar da melhor maneira possível e talvez nós serviremos de exemplo, né, para outros países, né, positivamente. O que eu for recebendo de informações, eu vou tentando passar aqui, e o que vocês souberem de casos novos, qualquer pesquisa que tenha saído em relação ao mecanismo de ação, qualquer novidade, se vocês puderem postar, também vai ser de grande valia. Tá? Uma boa tarde a todos, um ótimo final de semana, e eu acho que nesse momento não, né, todo cuidado é pouco, né? Será que a gente está exagerando? Né? Eu não sei. Eu acho que só o tempo dirá.